Então nós estávamos vendo que a energia do poder, na época atual, está trabalhando muito no sentido de nós liberarmos a essência dentro de nós. Todos nós temos uma essência pura e perfeita, que está envolvida por muitos véus, por muitos níveis. E o poder, a energia do poder, está agindo sobre nós, sobre a Terra, sobre o mundo, para liberar esta essência. Então estamos assistindo, nesta época, em várias partes do planeta, como esta energia do poder está liberando certas essências, inclusive através de grandes reações da natureza. Então a energia do poder, que está num maremoto, que está num vendaval, que está num terremoto, a energia do poder que está em todos estes fatos que estão purificando, que estão limpando, não é? Que estão demolindo aquilo que está cristalizado. Isto tudo está acontecendo em função da purificação. E nós temos tido pequenas amostras disso em diferentes partes do mundo, não? Nós teríamos que, nesses momentos, reunir todo o poder que nós sentimos dentro de nós. Temos que realmente nos observar e ver tudo que nós temos de energia de poder, tudo que nós temos de energia de vontade e colocar este poder, colocar esta vontade num sentido evolutivo. Isto é muito importante hoje, muito importante mesmo. Para isso, nós precisávamos aprender a transcender afinidades. Porque as nossas afinidades pessoais ou as nossas desafinidades pessoais, isto impede que você reúna esta energia do poder, que você reúna esta força da vontade dentro de vocês. Então, as atrações, as afinidades, nós teríamos que aprender a lidar com isto, não? Usarmos isto muito naturalmente, sem esquecer que algum servidor do plano que está esperando que nós demos a chave para ele vir servir ao plano, pode ser alguém que não tenha nenhuma afinidade conosco. E nós nenhuma afinidade com ele. Esta questão de afinidade é muito perigosa, porque você se ilude. E se você está acostumado a ter afinidade com as pessoas, isto quer dizer que você tem toda a possibilidade a não ter afinidade com alguém que está aí para servir o plano e que veio para servir o plano junto com você. Então, pode haver servidores do plano na nossa frente e nós nem reconhecemos porque não temos afinidade. Não é comigo isto. Não sou afim. Então, isto precisa ser muito bem cuidado. Então, nós temos que canalizar, reunir o nosso poder, reunir a nossa vontade e canalizar para fins evolutivos. Isto é o nosso trabalho neste momento. Quanto à hierarquia, ela está trabalhando junto a nós, trabalhando junto à humanidade, no sentido de nós conseguirmos uma síntese mental, de nós conseguirmos uma síntese mental de tal maneira bem feita que possa haver uma comunicação telepática com as outras civilizações. Porque entre nós não vamos resolver nenhum problema real. É preciso contato com outras civilizações. É preciso contato com seres superiores. E a hierarquia está produzindo uma síntese na nossa mente.
E esta síntese, quando a nossa mente deixar de ser dispersa, quando a nossa mente já estiver preparada para se concentrar em um ponto, para se concentrar em uma tarefa, para se concentrar em uma ideia, esta telepatia necessária para nós entrarmos em contato com outras civilizações, com outros planos de consciência, vai estar disponível. Porque a hierarquia está trabalhando isto. Nós não podemos, com a nossa vontade, nos tornar telepatas neste sentido. Mas nós podemos, com a nossa vontade, com o poder que temos dentro de nós podemos sim reunir a nossa mente, sintetizar, selecionar o que está na nossa mente. E isto vai formando uma capacidade telepática. E é isto que a hierarquia está trabalhando neste momento. Quando nós começarmos a ter uma relação telepática, mesmo não consciente, com essas civilizações ou com estes seres avançados, o nosso conceito de tempo vai mudar muito. Porque hoje nós, por ignorância, dizemos: não tenho tempo, meu tempo é curto, estou ocupado. Tudo isto vai ser dissolvido se você criar esta possibilidade de telepaticamente estar em contato com esses outros planos, com esses outros níveis ou com essas outras formas de viver. Quando for formando esta reunião na nossa mente e quando nós começarmos a telepaticamente estarmos em contato com tudo isto, vai acontecer também que o nosso passado vai começar a emergir. Vai começar a emergir e quando isto emerge, quando o passado emerge neste sentido, nós vamos começar a entender e vamos começar a perceber qual é a função da nossa mente. Porque esta telepatia, este passado que emerge, isto tudo vem na mente. A mente é muito usada para isto. Então a hierarquia está neste momento nos dando um grande impulso para que a nossa mente mude. Então a nossa mente telepaticamente vai entrar em contato com isto. Isto é muito delicado no princípio. Isto é quase imperceptível no princípio. Então tem que haver muito silêncio mental, tem que haver muita calma mental, tem que cuidar para que a mente não fique em conflito, para que a mente não fique em tumulto. Isto é um trabalho que nós temos que fazer, sabendo que quando há este trabalho, a hierarquia encontra a porta aberta para preparar esta mente telepática que nós precisamos. Nós não podemos encontrar uma civilização superior, nós não podemos ir para uma civilização intraterrena, o nosso lugar é aqui. Mas telepaticamente você pode ir a qualquer lugar. Telepaticamente você pode se comunicar com qualquer coisa, com qualquer ser. Então a hierarquia está trabalhando isto conosco agora. E se nós reconhecermos este trabalho, nós podemos ajudar isto bem concretamente. Este trabalho telepático vai fazer com que a nossa mente comece a se tornar onipresente e que a nossa mente comece a se tornar onisciente. Isto é, a nossa mente pode estar presente em vários lugares e nós termos consciência. A nossa mente pode ter ciência de certas coisas, mesmo que ela nunca tenha aprendido. Isto parece uma coisa impossível, mas nós temos um exemplo disto. Padre Pio tinha isto tudo preparado. Padre Pio tinha isto tudo pronto. A mente de Padre Pio estava em qualquer lugar. Você estava conversando com ele, a mente dele estava lá aonde você passou por tudo aquilo. Você fazia uma pergunta, ele tinha sempre a resposta. Então, existe a possibilidade disso acontecer dentro de um ser humano, existe a possibilidade disso acontecer dentro de uma mente
e dentro de um cérebro desses atuais. E essa é uma das coisas que aquele ser, que aquele membro da hierarquia veio demonstrar. Isto é, o que ele demonstrava é tudo aquilo que a nós é possível, nesse sentido do trabalho da mente. Então, a hierarquia está fazendo este trabalho conosco e, com este trabalho, nós vamos ficando mais coligados com o propósito da evolução, com o propósito evolutivo, vamos ficando mais coligados. Isto é uma mão muito forte que estão nos dando para nós nos coligarmos com este propósito. Por enquanto, não é possível nós conhecermos mais do que isto com respeito a usar o poder para fins evolutivos, porque é isto o que nós temos que fazer. Esta é a etapa que nós estamos vivendo. Então é preciso viver esta etapa para depois nós termos indicações de como usar o poder para tantas outras coisas que necessitam da nossa força, que necessitam do nosso poder e da nossa vontade. Veja, havia certas metas para a humanidade que foram anunciadas décadas atrás. Por exemplo, era uma meta desta humanidade clarear a situação internacional. Era uma meta para esta humanidade não ter esta situação internacional como está. Clarear isto, ser uma situação internacional harmoniosa, bem universal, muito aberta. E esta meta foi cumprida até certo ponto. E era uma meta que cada nação cumprisse as suas responsabilidades perante as outras nações, à medida que o caos planetário fosse se instalando. Mas isto não foi realizado e as nações não pensam nas outras nações que precisam mais, mas as nações competem entre si. As nações fazem negócios para elas sem pensar nas outras nações. Então, estamos longe desta meta. Isto é o programa passado, não é? Que não foi realizado e que está aí para nós trabalharmos ainda. E também foi meta ampliar a ideia de grupo, nós aprendermos a viver em grupo, pondo ênfase no bem do grupo, esquecendo do nosso bem, pondo ênfase no bem do grupo, e nós estarmos trabalhando como grupo, trabalhando em grupo. Isto aconteceu em grupos muito pequenos, não? Isto aconteceu numa mínima proporção. Mas assim mesmo, com todas estas metas antigas que não foram desenvolvidas, nós temos conhecimento também das metas atuais. Então sabermos que nós temos uma certa dívida com respeito a isto que já devia estar muito mais pronto dentro de nós. Eu vou repetir o que já devia estar pronto dentro de nós para nós acelerarmos um pouco os nossos passos. Clarear as situações. Não permitir que uma situação fique obscura. Sempre que você puder ajudar alguém a sentir a realidade, não deixe de fazer. Procure a forma mais adequada naquele momento. Às vezes precisa entrar com muita violência, porque é tão antiga a cristalização nas pessoas, o modo de ser das pessoas, o temperamento da pessoa, é uma coisa tão arcaica, tão cristalizada, construída em tantas vidas, que às vezes você precisa romper aquilo de uma forma muito violenta. E claro que para fazer isto, é preciso fazer com muito amor no coração. Não é que não se possa usar a violência. Há certas coisas que só se resolvem com a violência. Mas enquanto o poder, enquanto a violência está sendo usada, tenha amor no coração. São duas coisas que podem acontecer paralelamente. Porque se você usa a violência para romper o que tem que ser rompido, o amor que você tem no coração
segue imediatamente aquela violência. E quando a violência rompe e abre grandes crateras, o amor do seu coração entra ali, preenche aquilo com amor. O indivíduo vai sentir isto depois. Depois é que ele vai sentir isto. Isto é muito importante. Clarear as situações. E nem sempre se clareia uma situação com bons modos. Mas quando a gente tem que usar outros modos, o amor do coração tem que ir atrás. Depois o indivíduo faz o que quiser com aquele amor. E cada nação cumprir as responsabilidades para com todas as outras. Por que será que elas não cumpriram? Não será que é porque os indivíduos não cumpriram as suas responsabilidades perante os indivíduos? Porque uma nação é também um conjunto de indivíduos, não é? Uma nação é um grupo de indivíduos. Se cada indivíduo não cumpre a sua responsabilidade perante o outro que precisa mais, como que uma nação pode fazer isto? E ampliar a ideia de grupo. Nós termos um certo empenho em viver em grupo, em resolver em grupo, não? Em ajudar o grupo, em compreender o grupo, porque um grupo não é uma pessoa. Para compreender uma pessoa pode ser mais simples, mas compreender um grupo, que é um conjunto de pessoas, isto precisa luz. Isto precisa uma luz maior para se compreender um grupo. E muitas vezes nós estamos no meio de um grupo e nem sabemos o que aquilo é. Estamos tão enfocados em nós mesmos que não chegamos a compreender o que é aquele grupo. E hoje é tão importante compreender a si mesmo como compreender o grupo, como compreender um grupo. Qual é a razão de um grupo? Qual é a tarefa de um grupo? Se isto não é buscado, se não se procura compreender, se não se procura visualizar isto, nós ficamos com uma visão viciada da nossa tarefa. A tarefa não é nossa, a tarefa é do plano. E se nós realizamos a tarefa em grupo, eu preciso compreender o grupo. O grupo não sou eu individualmente, sou eu lá dentro, mas o grupo é muito mais. Então aqui tem toda uma linha de desenvolvimento, não é? Que nós teríamos que rever. E claro que a comunicação entre os membros de um grupo é fundamental. Nós não podemos estar calados quando temos uma resposta que dar, quando a nossa palavra é necessária. A comunicação é muito importante. A comunicação verdadeira, não a conversa. A verdadeira comunicação. Então, isto é muito necessário e nós temos que cultivar isto. Nós não prestamos muita atenção à necessidade de nos comunicarmos, porque nós estamos tão habituados a conversar, conversas dispensáveis, conversas supérfluas, conversas negativas, conversas não inteligentes, conversas ignorantes, falando de coisas que nós não conhecemos, não entendemos, comentando os outros. Enfim, nós conversamos tanto quando devíamos estar nos comunicando. Precisaria que a gente conscientizasse muito isto. Como nós estávamos vendo esta questão do poder, e como estamos estudando canalizar o poder para fins evolutivos, eu separei aqui 2 mantras de poder para nós agora fazermos em grupo. Esses mantras, eles são de 6º raio. Esses mantras são do raio devocional, que é o raio deste grupo. Este é um grupo de 6º raio. Então foram escolhidos 2 mantras para nós agora pronunciarmos. Agora, quando nós pronunciarmos esses 2 mantras, nós teríamos que aprender
a no momento que os pronunciamos, conscientemente saber qual é a nossa intenção. Então temos que ter uma intenção e no pronunciar o mantra, temos que ter presente aquela intenção para que o mantra não fique só uma coisa sonora e harmoniosa, mas que aquele mantra incorpore a nossa intenção. Então nós estamos, nesse momento, se vamos pronunciar 2 mantras, nós vamos dirigir uma energia através desses sons. Estes sons vão trabalhar, estes sons que nós emitirmos vão ficar imbuídos com a nossa intenção. Se a nossa intenção for pura, isto é, se a nossa intenção não for fazer os mantras em nosso benefício, mas se a nossa intenção for pura e mais altruísta, os mantras podem chegar a tocar, os mantras podem chegar a trabalhar, a irradiar no reino dévico, entre os devas. E são os devas que levam a nossa intenção colocada naquele mantra e eles vão construir aquilo que nós idealizávamos, aquilo que nós vimos que era para ser construído. Então, segundo o nosso modo de usar os mantras, nós vamos nos conectar com o reino dévico e o reino dévico vai completar o trabalho que nós com aquele mantra não podemos fazer. Nós chegamos até um certo ponto com o trabalho dos mantras, mas a uma certa altura o reino dévico pode assumir este trabalho com base no impulso que estes sons emitiram e o reino dévico leva estes sons para regiões da manifestação e da criação às quais nós não temos tanto acesso. Em outras palavras, nós estamos dizendo que os mantras podem ir além do plano mental. Então, se nós fazemos um mantra ordenadamente, convictamente, com energia, como fazemos aqui mensalmente nas nossas reuniões, nós teríamos que dar margem para que este trabalho vá além do mental, que não fique no mental. E quem leva isto para além do mental é o reino dévico. Então é preciso fazer os mantras muito de coração também. Preciso fazer os mantras com muito calor do coração, com muito amor, com muita oferta. Oferta, oferta, esta é a palavra. Não é ambição. Fazer os mantras por ambição, fazer os mantras para eu evoluir, para acontecer certas coisas em mim. Não, isto é uma oferta. Então você faz aquilo como oferta. E isto então é levado pelo reino dévico. E aí o trabalho de um mantra fica muito mais amplo. Então está claro que estamos trabalhando aqui hoje, não é? E se nós temos uma intenção muito clara, então, de ofertar isto, de fazer uma oferta com esses mantras, certamente a nossa alma, o nosso eu interior, vai acompanhar isto. Então pode ser um trabalho muito efetivo. E a situação planetária está precisando. Então, do nosso caderno de mantras, nós selecionamos 2. Vamos então tentar trabalhar isto. Primeiro nós vamos pronunciar Iri Shirin, que está na página 27 do caderno e que é imbuído de reverência e de gratidão. Então, reverência e gratidão é o que nós vamos trabalhar.
Iri Shirin Mauak Sikyuk. Reverência, gratidão. Iri Shirin Mauak Sikyuk. 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 E agora vamos entoar Samana Simvopurama, que está na página 17. Iurukuki Shamai Iku. Samana Simvopurama. Aiki Simvaidu. Oiporuma Namaiki. Samana Shivai Sikuma. Samana. Samana. Sikuma. 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 Nós podemos oferecer esse mantra como preparo para o nosso contato interno. Vamos repetir. Iurukuki Shamai Iku. Samana Simvopurama. Aiki Shinvaidu. Oiporuma Namaiki. Samana Shivai Sikuma. Samana. Samana. Sikuma. 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 Vamos pronunciar um mantra de abertura para a união com as hierarquias. Vamos? Iki Shamai Urukatu Antuak. 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 Iki Shamai Urukatu Antuak.
Agora um mantra de coligação com a nave alfa, invocação de energia de cura, purificação, sintonia e ajuste do campo magnético. Soim, 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 Manuak Sikyuk Nawa. Soim, 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 Manuak Sikyuk Nawa. Manuak Sikyuk Nawa. Se nós fazemos uma oferta bem consciente com esses mantras continuam ressoando dentro de nós. E mesmo nós externamente, cuidando de outras coisas, estarmos atentos a outras coisas, o mantra continua lá dentro a soar. Obrigado para todos.